Oi, turma! Eu sou o Júlio, da tia Marília. Eu sou a Marília do tio Júlio. Gente, nós estamos falando de um assunto até um pouco complicado, que é o divórcio, né? E o texto base para esse dia, que é o dia 16, é: em famílias firmes na palavra de Deus, os casais lutam pelo seu casamento. Aí em Coríntios 7,10 diz: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Coríntios 7,10. A gente estava estudando sobre isso, sobre esse assunto de divórcio, e nós começamos a estudar em Coríntios, mas foi um pouco complicado porque é um pouco dessa dificuldade dos estudos, que se a gente estudar só o versículo, sem o contexto, complica um pouquinho. Então, quando a gente foi entender o contexto, em Coríntios, quando Paulo estava falando a essa igreja, a coisa estava muito complicada, porque essa igreja ela tinha sido influenciada pelo contexto da época. Coríntios era uma cidade muito próspera, ela tinha muitas influências de tudo quanto era tipo, artes vindo da Grécia, os gregos, os templos de Atenas, que tinham mais de 1.000 mulheres que eram prostitutas, elas desciam, né, à noite para transarem com os marinheiros, com os turistas. Então, era uma influência maligna muito grande. E Paulo, quando evangelizando, constituiu a igreja de Coríntios, ela foi uma bênção, foi maravilhosa. Coríntios era Deus na terra ali, porque pessoas falavam em línguas, as coisas estavam acontecendo, o Espírito Santo estava agindo, e estava maravilhosa. Paulo saiu, foi continuar a pregação, o evangelismo, e colocou Apolo lá. Daqui a pouco, 3 anos se passaram, aí veio uma carta para Paulo: ó, a coisa aqui tá esquisita. E estava mesmo, gente. A igreja estava sendo contaminada pelos costumes da época. Então, coisas que aconteciam naquela época que eram abomináveis, estavam entrando na igreja porque era a rotina ali do lugar, era a rotina daquela cidade. E aí a gente foi estudar o segundo versículo, que é Marcos 10, de 3 a 9, que a Marília vai ler, e lá é o entendimento mais tradicional, né, de quando Jesus foi interpelado para ele se posicionar contra as duas tendências da época, né? Porque existiam duas tendências dos rabinos, o Hillel e o Shammai, e eram os caras que eram os bambambam da época, né? E eram as duas vertentes. E aí os caras estavam perguntando para saber se Jesus ia falar a favor de um ou a favor de outro. E Jesus, foi muito esperto, que ele, peraí, eu não estou nem a favor de um nem a favor do outro, eu estou a favor de Deus. E Deus disse lá em Gênesis que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, instituiu o casamento e ali não acaba mais. E aí os caras ficaram sem saber o que fazer, né? A Marilinha vai falar sobre esses versículos e como a gente estudou sobre eles. Bom, eu comecei a pesquisar, eu e o Júlio, conversar sobre o tema para poder pelo menos entender e passar o que a gente entendeu sobre tudo que a gente pesquisou. Eu vou ler na Bíblia e depois eu vou ler numa versão de uma Bíblia parafrase, que é escrita pelo Eugênio H. Peterson, essa Bíblia se chama A Mensagem, que é um entendimento sobre todos os livros da Bíblia, o que ele acha a respeito daquele assunto, daquele versículo. Então, Marcos 9, o 3, que diz assim: Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? E eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu este mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criados, todas as coisas foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher.
e os dois se tornaram uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Bom, o que Jesus estava falando a respeito que era lá no princípio, o plano original de Deus, que o que ele instituiu, ninguém separa, porque é como se fosse uma fundição de dois corpos se tornassem um. E quando ocorre o divórcio, há uma ruptura e um dos dois saem machucados com isso. E com o entendimento dessa Bíblia parafrase a mensagem, diz assim, Jesus disse, Moisés deu este mandamento apenas como uma concessão ao coração duro de vocês. Na criação, no plano original, Deus fez e uniu o homem e a mulher. Por isso, um homem deixa seu pai e a sua mãe e por meio do casamento se torna uma só carne com a sua mulher. Não são mais dois indivíduos, formam agora uma nova unidade. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la e separando-os. Então, Moisés, por ele ser o líder daquele povo naquele momento, como nos dias de hoje, como foi nos dias de Jesus, existiam divórcios por coisas simples. Então, Moisés deu a carta de divórcio para quê? Por causa de adultério e pela dureza do coração. Mas o que Deus nos manda é que a gente perdoe e seja perdoado. Peça perdão e seja perdoado. Mas o povo não queria se separar por qualquer coisa, compatibilidade de gênero, como os dias de hoje, divergências na educação dos filhos, contenda com a família do cônjuge, assim, tipo pai, mãe, sogra, sempre tem essas divergências. Então, por causa dessas pequenas coisas, as pessoas estavam se divorciando. E Deus, ele não se agrada disso. Ele não fez, ele nos ama tanto, como ele instituiu o casamento, como se fosse, como eu falei, como se fosse uma só carne. Essa separação é dolorosa, então ele não quer isso da gente. E Moisés que instituiu isso. E as pessoas usam tipo um álibi para poder fazer o que quiser, mas não é a ordenança de Deus. Amém. A gente só quer finalizar isso dizendo uma coisa. Eu e Marília, nós somos casais divorciados, né? Nós éramos casados e nós nos divorciamos e casamos novamente, né? Agora, dentro da igreja, tudo certinho, né? Porque o meu primeiro casamento, a pessoa não era da igreja e Marília sofreu o adultério. E agora, isso tem sido bênção na nossa vida, né? E Deus tolera isso, Deus permite, né? Não era o plano original dele, mas Deus permite e abençoa. Tá? Então, o nosso casamento é abençoado. Nós hoje estamos vivendo os melhores momentos da nossa vida. Eu cheguei a falar para ela quando eu estava namorando que se eu tivesse 2 anos de felicidade, valeria por todos os anos que eu sofri. E a gente já passou essa marca, né, amor? Já passamos essa marca. Então, Deus tem sido abençoador na nossa vida. Nós somos exemplo disso. E nós queremos falar para você que possa estar passando pelo mesmo problema que a gente, né? Existe vida. E Deus abençoa, tá bom? Mas vocês casados que estiverem passando algum problema, procure os nossos pastores, o pastor Célio, o pastor Gilberto, ou o grupo, né, dos casados. Nós temos encontros, então você pode buscar ajuda antes que chegue em situações que não tem como mais resolver, né? Mas nós estamos aí. E aonde essa palavra estiver chegando, que a gente possa também abençoar vidas, tá? Você pode entrar aí no nosso canal, colocar no chat e a gente vai tentar entrar em contato com vocês. Tá bom, gente? Vamos orar aí? Vamos sim. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses estudos maravilhosos que estão acontecendo. Muito obrigado mesmo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tu tens falado na nossa vida, tudo que nós temos aprendido, embora nós somos
evangélicos há tanto tempo, mas a gente consegue aprender coisas novas a cada dia, Senhor. E Tu tem falado a cada dia conosco, Senhor. Abençoe a vida dos casais, das nossas famílias na nossa igreja, Senhor. Fortaleça. E Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos dar força e ânimo para viver em dias de trevas, Senhor. Dias de complicados igual a igreja de Coríntios estava vivendo, mas que nós não nos deixamos ser contaminados por esses dias, Senhor. Senhor, nos continue nos abençoando e que a gente possa, Senhor, a cada dia nos fortalecer na Tua palavra, cada vez mais, Senhor. Nós oramos por todos os casais, por todas as famílias representadas. Sim. E em nome de Jesus agradecemos, Senhor. Muito obrigado e amém. Amém. Tchau, gente.